No programa Jovem Pan Esportes, especialistas falam sobre jogadores que enfraquecem o elenco do Corinthians. E o Bragantino pressionou mesmo. O resultado foi pouco até pelo primeiro tempo, né? O Corinthians só deu um chute ao gol, que foi com o Renato Augusto, que ele entrou no segundo tempo. Cleito pouco trabalhou. O Elinho meteu um golaço, né, jogando muito. Uma equipe jovem que vai pra frente, trabalha, tem velocidade e tudo. Resultado justíssimo. E o Corinthians tem que olhar, tem que rezar aí, faltando 6 rodadas para terminar logo esse campeonato, ver quem vai ganhar a eleição lá, para fazer uma reformulação e pelo folha de pagamento que não condiz com nada, não tira nada. Ah, o Mano chegou, melhorou, teve uma vitória contra o Atlético Paranaense que a gente sabe como foi, né? Com aquele gol bizarro do Bento. Eu nunca vi um frango tão frango. Aí tem aquela discussão lá do gol do Gil, que não foi falta do Alberto contra o Cuiabá. A verdade é que tem que rezar logo para terminar a temporada, ter a eleição e fazer uma reforma muito grande ali, principalmente na parte ofensiva, não cria nada, não ameaça ninguém, e foi pouco, viu? Tá, mas então dá pra dizer que o Corinthians não melhorou nada, então, Mano? Nada. E não é por culpa do Mano, não. E não é por culpa do Mano, não. Tem que se rezar logo para terminar logo essas 6 rodadas e não ficar perto ali, né? O Cruzeiro tava perdendo, não sei se tava tomando 2-1, não sei se terminou 2-1, terminou. Então é ver e se programar. Tem eleição, ainda tem eleição, né? Eu tô vendo que você tá meio irritado. É que você tá meio revoltado, não melhorou nada. Tem que rezar pra acabar o brasileiro logo. Acabar logo, é isso mesmo. Mas verdade você é tem medo do rebaixamento, isso aí? Não, pô, rebaixamento não, mas tá tudo embolado ali. Mas... Tá embolado. Cruzeiro perdendo hoje, o Vasco ganhando amanhã, meu Deus, se o Vasco ganhar amanhã, embola tudo ali. Ó, vamos ver aqui a tabela pro Corinthians. Se o Vasco ganhar amanhã, pega 3 pontos. Ó, a gente tem, vamos lá, Corinthians com 40. Se o Vasco ganha amanhã do Botafogo, vai 36. Vocês já ficam a 3 da zona, meu amigo. Mas então não vem falar, não tenho medo do rebaixamento. Tem que ter com o futebol que o Corinthians joga. É o Cruzeiro ali também. Não, mas o Cruzeiro tem um jogo a menos. O Cruzeiro tem um jogo a menos. Tem. Contra Fortaleza. É contra Fortaleza. Aí, ó. É difícil ver ele revoltado assim. Não melhorou nada. Não melhorou nada. Agora tem que acabar logo a temporada. Tem que rezar logo pra acabar essa temporada. Ó, o São Paulo tá rezando logo pra os caras saírem de férias que já sabem. O Corinthians tem que rezar logo pra acabar logo a temporada e não cair. Alguns times tem que rezar logo, meu, pra acabar logo. Tá, mas, ó, Bruno, eu acho que você tem que mudar de ideia, tá? Quando você fala, não, rebaixamento não, rebaixamento sim. Ué, 40 pontos. O Vasco pode ganhar ainda. O Cruzeiro tá com 37. Se o Vasco ganha, amigo... Quantos pontos tem? Tem uns demais ali que o Corinthians tem 40. Não, tem os demais. Tá todo mundo com 37. Não, mas tem gente ali que tem 42. É o São Paulo e o Inter. Tá bom. Se tá ruim pra que tá com 40, tá ruim pra que tem 42. O negócio é a bola jogada, pô. Ó, você tem Fortaleza... E o Corinthians tem 9 vitórias, né? Isso também é importante. 9 vitórias só. Que são poucas vitórias. É verdade, isso faz diferença. Ó, os que você quer saber, Fluminense não vai brigar pra não cair. Ele tem 45, mas não vai brigar pra não cair. Não. Mas aí você tem Fortaleza 42, que eu também acho que não briga pra não cair. São Paulo 42. Né? Sim, São Paulo 42, Inter 42 e Cuiabá 40. São esses os que você quer saber, que também estão brigando, mas estão na frente do Corinthians. Tá ruim pra todo mundo, o problema é a bola jogada. Os demais ainda cria chance de gol, faz gol, toma. O Corinthians não cria nada, ofensivamente é horrível. É isso, né, Bruno? Não cria nada. Nada. Esse Corinthians. E não cria nada. Nada. O Corinthians não cria nada. E tem um Red Bull que dá ainda mais dor de cabeça pro Botafogo. Porque a gente tá falando muito do Palmeiras, eu inclusive, porque eu acho que o Palmeiras vai ser o que vai brigar mais, que eu acho que tem mais camisa. Vou calar a boca se o Red Bull for campeão, que eu falei que não ia ganhar nada tão cedo, e vou estar aqui pra assumir se for, mas acho que não vai ser. Agora, é mais uma dor de cabeça pro Botafogo. O Botafogo tem 59, Palmeiras 59, Bragantino 58, né, Bruno? Sim, o Grêmio 56, tá 3 pontos também. Então embolou na parte de cima, onde parecia uma distância muito grande do Botafogo, e foi muito grande em certo momento, mas agora tá embolado. Agora é uma disputa bem aberta. E lá embaixo, né, sobre o Corinthians, né, e a parte de baixo, eu concordo muito com o Vampeta quando ele fala que, assim, que o time não melhorou nada. E isso a gente pode até ampliar lá pro início do ano. É claro que desde lá do Campeonato Paulista,
Uma coisinha ou outra mudou, teve um momento um pouco melhor, um momento um pouco pior, mas se você olhar assim, sem ser muito rigoroso nos critérios, o Corinthians ele joga mal desde o início do ano e não muda muita coisa, assim. Tem um ou outro momento um pouco acima, um pouco abaixo, mas não muda, o Corinthians joga muito mal. O Corinthians, você separa um ou outro jogo melhorzinho, mas no jogo seguinte já não joga bem, já não confirma uma evolução. Então é o Corinthians assim desde o início do ano, desde o início da temporada, uma temporada bem ruim do Corinthians. Se o Vasco ganhar amanhã, ele volta a ter um perigo real, sim, porque eu falei das 9 vitórias, né? O Vasco já tem 9 vitórias. Se o Vasco ganhar amanhã, o Vasco fica a 3 pontos do Corinthians, só que o Vasco vai a 10 vitórias. O Vasco iria a 37. O Cruzeiro também tem 9 vitórias, que é baixo. O Santos tem 37 e 10 vitórias. Se o Santos ganhar amanhã, ele vai a 11 vitórias, 40 pontos. Ele passa o Corinthians. Então, o Corinthians tem que abrir o olho. O time joga muito mal. Isso que preocupa, o desempenho, né? O desempenho do Corinthians é muito ruim. O desempenho do Corinthians é péssimo. A gente sempre fala isso, né? O Corinthians, mesmo quando ele vence, ele não joga bem, Vamp. Agora, contra o Santos, aí eu tenho que ser justo. O primeiro tempo foi muito bom. Muito bom. Primeiro tempo contra o Santos foi muito bom. E aí, Vamp, é o que eu te pergunto. Aquele primeiro tempo contra o Santos, ele não prova que esse Corinthians pode jogar alguma coisa? Por que esse Corinthians joga tão mal? Chico, o primeiro tempo do Corinthians contra o Santos também toma sufoco de todo mundo também. O Santos perdeu de 7 do Inter. O Santos é uma equipe que está ali, junto com o Corinthians ali, uma equipe estável também. Quer dizer assim, não é só fez o primeiro tempo bom contra o Santos. Ganhou? Não, foi um empate. Mas foi empate com aquele gol polêmico, a arbitragem, tem isso também. Agora, vamos lá, Bruno, você que é a nossa enciclopédia. Bahia, Santos, Cruzeiro e Vasco, todos têm mais vitória que o Corinthians? O Cruzeiro não. O Cruzeiro tá igual, com 9, Bahia tem 10, Santos tem 10. Corinthians tem 9. Só o Cruzeiro que... E o Vasco? O Vasco tem 9 vitórias, se ganhar amanhã, vai pra 10. Para o Cruzeiro alcançar o Corinthians, ele tem que ter mais vitórias. O Corinthians, quando ele alcançar, ele terá mais vitórias. Sim, verdade. Porque a diferença Gente, vai ser dramático. Vai ser dramático. É de 3, se o Corinthians perde uma e o Cruzeiro ganha uma, ele empata 40 e o Cruzeiro passa a 10 vitórias. Se ele alcançar, para ele alcançar o Corinthians, ele tem que ter uma vitória a mais. O Corinthians só venceu mais do que os times que estão na zona do rebaixamento. Goiás, Curitiba e América, que tem o mesmo número de vitórias do Vasco. Só. Então tem que preocupar. O que é meio bizarro no Corinthians, Flávio, é que o time não joga bem. Não joga bem, é um Corinthians que joga mal quase todo jogo. Então, eu entendo a cabecinha dele baixa aqui. Tem que ter esse medo, e tem mesmo. Eu falo brincando porque esse é o nosso clima aqui, mas é drama ainda pro Corinthians. E eu queria ver a tabela do Corinthians, tá? Eu vou pedir pro Kaique, a gente tem mostrado as tabelas. Tem que ver quem que o Corinthians vai pegar nessa reta final também. Aí, ele tá ali de olho, ó, eu conheço, ó, ele tá vendo a tabelinha dele ali. Olha, a câmera tá em você, ó. Olha aí. Olha a tabela tá boa. Não, tá boa? Pra acabar logo o ano e... Tá bom, os 2 próximos jogos são Mineiro e Grêmio. Tá fácil. Você esqueceu que o Atlético Mineiro... O quê? Por mais que eu gosto do Galo forte vingador, sempre quando o Corinthians precisa, não viu o que aconteceu na Copa do Brasil? Olha só, Bruno Prado, ele tá confiante. O Galo sempre, eu sou Galo. Tá. Em Minas, mas o Galo sempre quando vem aqui, Itaquera ajuda nós. Lembre-se que o Galo, que te ajuda tanto, ele tá brigando pra ir pra Libertadores direto. Ele está na 5ª colocação. Empatou ontem. Você viu que o Hulk saiu com os... Saiu, a gente vai falar disso, que o Hulk falou, ameaçou sair do Brasil, pediu desculpa. Mas o Atlético Mineiro tá brigando ali. Tá brigando pela Libertadores e pela pré-Libertadores. Então não é. E outra coisa, você pega ainda fora de casa o Grêmio, que tá com 56 pontos, ainda brigando pelo título. Não só por Libertadores, mas brigando pelo título. Então, os 2 próximos jogos do Corinthians são péssimos. Quero saber também a opinião do Flávio e do Bruno. Aí depois, sim, aí tem confronto direto com o Bahia. Aí tem o Vasco em São Januário, meu Deus. Você tá falando que a tabela é boa? Os demais times não jogam também não, que tá ali embaixo não? Tá bom, eu vou comparar. Você quer comparar com quem? Vamos lá. Você já tá dependendo dos outros. Já, ele é. Quem? Ele é assim, pensa pra ele. Os outros vão perder, não? A gente fala assim, tem que falar agora, o Corinthians tá na frente do Cruzeiro, o Corinthians tá 2 pontos do São Paulo. Se ele começa a perder, os outros não vão perder também. O Corinthians tá 2 pontos do São Paulo, 2 pontos do
Olha a tabela aí. Então vamos lá. O Corinthians perde todas e os demais estão embaixo, ganha todo mundo. Vou falar como você. Peraí. Você quer qual? Me fala qual time que você quer que eu compare a tabelinha pra você. Cruzeiro que tá embaixo. Escolhe dois também, não vai falar. Cruzeiro que tá embaixo. Cruzeiro e Bahia. Pode ser? Cruzeiro, Bahia tá atrás. Ó, Cruzeiro, Bahia tá atrás do Corinthians. Quem tem mais Santos? Cruzeiro, Bahia e Santos. Você quer que eu Bahia compare? e Santos. Tem, acima do Corinthians tem São Paulo 2 pontos. Não. Aí eu também não vou fazer de todos. Eu vou pegar os que estão abaixo do Corinthians, pode ser? Vamos supor que o Corinthians ganha o jogo, o São Paulo empate 1. O Corinthians passa. Como ele tá mimado, Bruno Prado. Não, que pra Eu cima. tô te dando 3. Quer polemizar, o Corinthians caiu, vai cair. Caiu E os demais? E os demais? Caiu não, Joga, é né? um drama. É que o Corinthians vai brigar, Quando o Corinthians estiver jogando contra o Atlético Mineiro em casa, alguém vai estar jogando também, sabia? Sim, mas então você quer pegar a tabela? Ó, Olha aí. Eu vou te dar Vai. o Corinthians. Vai. Esses 4 jogos não são bons. Atlético Mineiro em casa, o Atlético Mineiro na 5ª colocação brigando pela Libertadores e pela pré-Libertadores. Grêmio fora de casa, o Grêmio brigando pelo título brasileiro. Bahia em casa, Vasco fora de casa, Inter em casa, e aí, os 2 últimos jogos eu acho bons. O Inter em casa e o Curitiba fora, o Curitiba já O rebaixado. Vasco enfrenta aqui. Eu vou te falar. Se você não tiver pressa, Vasco, vamos lá. Cuiabá fora. Pega o líder, primeiro já o líder. Cuiabá já Não, Cuiabá já foi. Não. Vasco e Botafogo, é amanhã. Já pega o líder. Tá bom, mas em São Januário. Tá bom. Mas também pega o Corinthians, o Atlético pega o Corinthians também em Itaquera. Sim. Mas calma aí. Agora eu vou te falar uma coisinha. O Vasco joga melhor que o Corinthians. O Vasco pode estar abaixo do Corinthians. 6 pontos. Mas o Vasco joga... 6. Deixa eu ver. 6, Tico. 6 pontos. Tá bom. 6 com um jogo a menos, garotão. 6, então não fala com essa marra também. O jogo a menos é contra o Botafogo. Vai lá, Sim. pega a tabela do Vasco. Aí vamos lá. Vasco e América Mineiro em São Januário. O América Aí Mineiro, já muda. O América Mineiro o América Mineiro é fraco, né? Não, é ótimo. É o Lanterna já rebaixado. E o Atlético... Ele quer falar que o América E o Mineiro agora é Atlético... forte. Peraí, o Atlético Mineiro pode. Pode, o Vasco não pode. O quê? Empatou com o América, é isso Tá que ele quer bom, dizer. Vamp. Mas, pô, aí, Vamp, se você for falar assim... Mas se você for tem que falar olhar assim... pra tudo. Mas se for falar assim, Tá, vamos lá. O brasileiro é difícil. Você quer falar que o Lanterna já rebaixado. Se você vem falar na assim... sua casa se é você vem difícil. falar assim, o Atlético Mineiro vai pegar o Atlético Mineiro. O Atlético tropeçou com... Tá bom, Vamp, mas você quer comparar o Atlético Mineiro com o América Mineiro? Você tá de sacanagem, principalmente na atual situação. Perdeu ponto ontem, o todo poderoso Atlético Tá perdeu. bom, Vamp, mas isso vai acontecer. Mas eu tô te falando da gente comparar a facilidade da tabela. Não é se vai ganhar ou não. Quando Ninguém vai vai jogar em casa, ganhar. pega depois do Atlético Mineiro do Vasco. Vamos lá, Cruzeiro no Mineirão. Um mata o outro. Tá bom, Cruzeiro no Mineirão. Um mata o outro. Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Beleza. É uma coisa linda. tabela do Vasco é ruim. É, lindíssimo. E tem 6 pontos de frente do Corinthians, viu? Calma que E eu tem tô falando jogo que tá amanhã 6. menos. Tá bom, tem 6. Aí tem o Corinthians em São Januário. Que Pronto, pode é o ser jogo. confronto direto. Confronto direto. Sim. Aí depois o Grêmio fora. Uma moleza pro Vasco. do Vasco É uma moleza, legal. Dificílimo. E depois o Red Bull Bragantino em São Januário. Pô, que moleza. Que delícia pro Vasco. A tabela do Vasco é pior. É louco. Eu acho que é muito igual, hein? Eu acho que é muito igual. Porque o Vasco tem o América Mineiro em casa, tem o Cruzeiro no Mineirão, que não é bicho-papão no Mineirão hoje em dia. Não é. Tabela do Vasco. E aí vai ter o Corinthians em casa. Você vê a tabela... É que a diferença de pontos é muito grande, mas o Vasco tá jogando melhor que o Corinthians. Eu também acho. O Vasco dá mais perspectiva. Tá, O time mas do Corinthians tá jogando... ó, já escutei, tá jogando melhor e não sai da zona de rebaixamento. É verdade também. E não sai da zona de rebaixamento. Verdade Tá também. jogando bem, tá jogando... o Cruzeiro cria mais e não sai. O Corinthians conseguiu Você passar. quer saber Vai. quem tem uma tabela boa ali na briga, tirando os 2 últimos jogos? Sim, não, pai, tira não. Fala a tabela do Santos. Sim, calma, o Cruzeiro. Os próximos jogos do Cruzeiro são, E o claro, ataque do claro que o campeonato. Cruzeiro tá jogando mal demais. É. Mas o Cruzeiro o Cruzeiro vai ter Curitiba fora. Sim, É um jogo bom pra ganhar, sim. né? Aí tem o Fortaleza fora. E também ele ganhou, fez 6 pontos aí nos dois, né? Cara, ele é ridículo. Eu não tô falando que ele vai ganhar. Vai. Eu tô falando que são jogos mais fáceis. Vai lá. Aí ele vai ter o Vasco no Mineirão, que é confronto direto. Sim. Aí ele vai ter o Goiás fora, que também não é bicho-papão. Confronto O direto. problema do Cruzeiro é que ele tem muito jogo fora. O Cruzeiro ele tem 1, 2, 3, 4. 4 jogos fora e 1, 2, 3 em casa. Fala aí os restos que você vai pegar. Aí ele vai pegar na penúltima e na última rodada Medo. Botafogo e Palmeiras. Que delícia.
Timão Notícias é um canal voltado para deixá-lo informado sobre o Coringão. Para manter-se atualizado, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com outros do bando de loucos.